Estar aqui junto com vocês nesse culto de adoração ao Senhor. A igreja está decorada de maneira especial. Eu quero agradecer muito o Ministério de Família desta igreja e toda a equipe que tem deixado a igreja cada vez mais bonita, viu, Pastor João, Pastor Diego? Vocês estão de parabéns pelo ministério dessa igreja nessa cidade. E hoje à noite, na finalização dessa semana, hoje e amanhã, Deus se agrada quando o seu povo também deixa bonito o templo, a casa de oração. Vocês viram todas as noites que ali nós temos um coração, o símbolo da capa do livro deste ano, Esperança para a Família. Aqueles que Deus une, não separe o homem. Às vezes nós podemos receber momentos difíceis na nossa vida que dá a impressão que o nosso coração está rompido. Mas vocês perceberam que cada noite, quando Deus une a gente, Ele vai se aproximando e curando as nossas feridas, como nós ouvimos aqui neste louvor a Deus. A especialidade de Cristo Jesus neste mundo de pecado é trazer cura e restauração às pessoas. Então, se alguém diz assim, por que eu preciso me unir a uma igreja? Por que eu preciso fazer parte de uma comunidade cristã, ler a palavra de Deus? A diferença de quem vem para a casa de Deus, quem conhece Jesus e quem não, é para onde você vai, cada noite que você dorme. A quem você busca quando você precisa de sabedoria? Quem você encontra quando você quer expressar sua gratidão? Jesus. Então é um privilégio você e eu conhecermos a Jesus Cristo e depositar no Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando Cristo une os nossos corações, Ele tem um compromisso de acompanhar o nosso casamento em toda a jornada, acompanhar a gente quando nós ficamos viúvos. Não é porque meu cônjuge morreu que tudo terminou. Lógico que a saudade é muito grande, evidente que a dor daquele momento de perda parece ser insuperável, mas existe a mão do nosso Deus sobre nós. Alguns de nós um dia fomos unidos pelo Senhor, mas talvez um deles não quer mais continuar o casamento. A dor da separação talvez seja até pior do que a dor da viuvez. Para muitas pessoas, a dor da separação é muito difícil, mas mesmo assim, Deus não deixa de guiar a sua vida. Alguns talvez vão tocar a sua vida sozinho. Paulo foi um homem que viveu praticamente a maior parte da sua vida só, mas ele encontrou em Jesus Cristo para sua existência, que ele não olhava para trás, ele se alegrou em viver a limitação que ele tinha e fez a diferença no mundo. Alguém que no primeiro século, com todas as limitações que existiam naquele tempo, Paulo, ele não deixou que as preocupações desse mundo, que a solidão de uma vida de solteiro ou de separado, a Bíblia não esclarece exatamente qual a razão de Paulo estar sozinho, mas ele inclusive tinha o prazer de incentivar pessoas que permanecessem assim sozinhos e dedicassem a sua existência à pregação do Evangelho. E você vê um Paulo corajoso, ousado. Em outras palavras, Deus se preocupa tanto com o bem-estar de todos nós, que para cada pessoa, independente da escolha que você fizer, Deus tem um lugar no seu corpo para você ser realizado. Amém? Então, ao invés de nós concentrarmos nas nossas perdas, deveríamos concentrar nas nossas vitórias que o Senhor pode dar quando nós temos a mão poderosa dEle guiando a nossa vida. Amém? Então, que a igreja aqui de Arthur Nogueira Central, todos os convidados que aqui estão, nunca deixe de buscar o Evangelho de Cristo, a sua pessoa. Hoje à noite eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha esposa, eu queria que ela ficasse em pé, Ruth, e dois dos meus meninos estão aqui também, o André e o Giovanni, os dois menores.
Fique em pé, as pessoas, dão um aceno para as pessoas da igreja aqui, certo? Sabe que esses dias, os outros 2 maiores estão estudando no IAESC Santa Catarina, e aí, eu sei que teve um evento lá que a gente precisava responder algumas coisas. Eles participaram de um evento de filhos de pastores, e perguntaram para os filhos de pastores quais das coisas que eles não gostam. Uma delas é de chamar eles na frente para apresentar para a igreja. Então, quem é filho de obreiro, às vezes está mudando de um lugar para outro, às vezes não gosta muito disso, mas tem que se acostumar um pouco, né? Somos parte de uma grande família de Deus, e quanto mais essa igreja, ela amar os seus pastores, amarem as suas famílias, mais das bênçãos do Senhor vocês vão conviver. Quando você olha a igreja cristã, você vê que no período inicial dela, ela fez muitos sinais e prodígios, porque existia uma cumplicidade, um amor entre as pessoas, os irmãos, muito grande, e parece que o Espírito Santo amava tanto aquelas pessoas, que ele concedia inúmeros dons, de cura, de restauração, de conversões, porque líderes e membros eram unidos. E eu gostaria muito que a gente pudesse, em cada igreja, ter essa comunhão entre pastores e membros, líderes, homens e mulheres, unidos, para que Deus possa manifestar de maneira poderosa os seus sinais e prodígios. E imagine que na nossa igreja aqui, os dilemas de família possam ser resolvidos de maneira tranquila, que os casais não busquem separação, e que aqueles que vão se casar possam se inspirar nos casados e ver que sonhos podem ser realizados, que os viúvos dessa igreja sejam acolhidos, que as pessoas sozinhas e divorciadas, elas encontrem companheirismo nessa igreja, eles encontrem amor, encontrem pessoas que os convidem para ir à sua casa, para uma refeição juntos, que vocês possam demonstrar carinho, respeito, porque isso é a família de Deus. E para que Deus possa trazer cura e restauração, eu quero ler com vocês o texto de João capítulo 13, é uma história conhecida, faz parte do grupo de narrativas da última semana de Jesus, quando ele vai enfrentar o Calvário, e Jesus numa noite de quinta-feira, escolhe o cenáculo para reunir os seus amigos, os seus seguidores, chamados de discípulos, para celebrar com eles a antecipação da Páscoa. E numa refeição, Jesus ali vai se levantar no meio daqueles 12 homens, para trazer à memória lembranças impressionantes e lições novas, que vai conectar aquele momento com a grande festa do Cordeiro que ele está preparando quando ele retornar, e nos levar para passar umas férias de 1000 anos com ele nos céus. Então aqueles que têm dificuldade de tirar as férias aqui na terra, fique tranquilo que tem 1000 anos à disposição do seu povo aí, vai ser muito mais do que a gente possa imaginar. Então Deus não faz nada sem conexões, e Jesus escolhia os momentos de refeição para comunicar as grandes verdades do seu reino, mostrando que comer juntos e conversar coisas nobres estão sempre juntos. Então, se existe uma maneira bíblica da gente poder ministrar melhor as pessoas, é quando a gente está comendo juntos. Hoje a gente acha que o pregar aqui da frente e vocês ouvirem é o grande momento da exposição da palavra de Deus, mas quando você lê o Evangelho, você percebe que os maiores ensinos de Cristo foram a sós, com pessoas, com poucas pessoas, foi junto numa refeição, numa visitação. E aqui nós vamos ver que nesse cenáculo, com 12 homens, Jesus ministrou os maiores ensinos sobre a sua vinda, sobre o seu reino, sobre o Confortador, o Espírito Santo. E ele coloca aqui agora nesses ensinos uma prática que vai diferenciar o cristianismo das outras religiões. Uma pergunta para vocês: o que é que diferencia a fé cristã das demais religiões do mundo? Alguém sabe me dizer o que é que diferencia? Todas as religiões dizem buscar a Deus, mas o que faz do cristianismo uma religião diferente?
ou diferenciada das outras? Alguém sabe me dizer? Pode falar. Salvador, ok? Deus vivo, ok? O que mais? União, ok? Só tem uma palavra que não tem nas outras religiões mundiais, as grandes religiões. Não estou falando das denominações dentro da religião, das grandes religiões: hinduísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo, certo? Shintoísmo, matriz africana e demais outras religiões, as grandes religiões do mundo. Tem uma palavra no cristianismo que você não vai encontrar nas outras. É a palavra chamada graça. Certo? A palavra graça, ela não tem nas outras religiões. Porque todas as religiões, você tem que fazer alguma coisa para encontrar a salvação. A única que você não faz é a fé cristã. E mesmo assim, tem muitos cristãos que querem fazer. A palavra graça, vocês vão entender agora aqui em João capítulo 13. Os discípulos também não compreendiam bem isso. Então Jesus não veio falar da graça. Ele exerceu isso no cuidado com os inúmeros necessitados que ele encontrou. Mas vai ser nessa semana e no Calvário que Jesus vai mostrar o que é a graça. E por que isso é importante? Porque esta palavra, ela tem que estar presente no casamento, nos relacionamentos humanos. A gente tem dificuldade de exercer a graça no dia a dia. A gente quer sempre a justiça. Nós queremos que a justiça seja feita ao nosso favor, mas muitas vezes nós não queremos fazer justiça em favor do outro. Mas algo mais profundo do que a própria justiça é a graça, porque justiça e misericórdia se beijaram na cruz, e isso é graça. O combinado entre justiça e misericórdia é a graça de Deus, é algo até além da nossa compreensão, por isso que é a maravilhosa graça. Então veja o que diz aqui, capítulo 13 do livro de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Mas durante a ceia, tendo já Satanás colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois colocou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Eles estavam reunidos para uma refeição, não era uma mesa alta, era uma mesa baixa, estavam ali para comer juntos. Eles não imaginavam algumas coisas que Jesus ia fazer para mostrar como é que a graça deve funcionar na vida das pessoas. Então diz que Jesus se levantou. Alguns detalhes que o texto coloca para nós. Primeiro, Jesus sabia a sua hora, o seu momento. E esse momento era que ele estava terminando o seu trabalho na terra para voltar para o seu Pai. Então o livro de João, o objetivo dele é mostrar que Jesus é filho de Deus, que ele tinha uma tarefa, uma missão aqui na terra, e que ele agora estava concluindo essa missão para retornar ao seu Pai. Jesus tinha isso muito claro na sua mente. Uma segunda coisa que Jesus tinha claro, que ele é a essência do amor. Ele veio para viver entre nós e nos amar de tal maneira como o Pai nos amou e deu a ele. Que Jesus amou os seus até o quê? O fim. Então, Deus, ele é muito coerente. O seu amor não tem limites nesse sentido de aproximação. Ele foi até o fim. E olha que interessante que o texto coloca. O texto já no seu início,
Judas Iscariotes, filho de Simão, aos detalhes que a Bíblia coloca. Este homem estava possuído pelo espírito de Satanás. Satanás havia entrado no seu coração para que ele traísse a Jesus. Pensa na palavra trair. Quem daqui gosta de ser traído? Tem alguém? Não. Nós não queremos, não gostamos de ser traídos. Interessante que aqui a palavra traído, ela está relacionada com Satanás. Satanás entrou no coração de Judas, e o efeito dessa, vamos assim dizer, dessa intromissão de Satanás no coração humano, fez Judas o quê? Um traidor. Eu sei que é muito complicado a gente administrar isso, mas comumente, quando a gente vê alguém errando conosco, a gente tenta julgar a pessoa, porque ela é o instrumento que está machucando a gente. Mas a Bíblia tem uma explicação interessante. Ela mostra que, nesse caso aqui de Judas, veja que Jesus fez de tudo para amar e demonstrar amor a Judas. Mas quem estava concorrendo com esse amor de Cristo no coração de Judas? Satanás. Sabe, queridos, Satanás ele quer destruir o coração de todos os seres humanos. Satanás, ele se introduz através das suas tentações, dos seus demônios nas vidas das famílias, para destruir os casamentos, destruir a sua personalidade, destruir as suas escolhas. Há um livro que foi editado na década de 2000, pela Casa Publicadora Brasileira, chamado Viagem ao Sobrenatural. A história de um canadense chamado Roger Murnau, que por um bom tempo da sua vida frequentou uma casa, um culto satânico em Montreal, no Canadá. E entre as muitas coisas que ele ouviu nesse tabernáculo de adoração a Satanás, foi a forma como os demônios são organizados na terra para destruir os seres humanos, e em uma caça de demônios comissionadas para destruir as famílias. E muitas vezes a gente pensa, mas isso aí é uma coisa meia estranha, eu acho que isso aí é meio utópico, não tem esse negócio de forças do mal. Nós temos dois exageros na religião. Um é negar tudo isso. Não existe forças do mal, não existe demônios, não existe nada disso, é coisa da cabeça do ser humano. Essa é uma forma de lidar com a fé de um extremo. E a outra é ver demônios todo o tempo. Então, tem pessoas que a sua vida é enxergar os demônios a todo o tempo. Mas olha que interessante, Jesus, ele esclareceu que nessa terra existe um príncipe do mal chamado Satanás. Ele diz assim, eu vi ele sendo expulso do céu. 1/3 dos anjos se transformam em demônios e vão habitar na terra. Ai da terra, porque desceu até vós Satanás, o pai da mentira, o primeiro homicida do céu. Então a obra, segundo Roger Murnau fala assim, que os demônios estão infiltrando-se nas casas, nos lares, usando muitos meios neste mundo, através de pessoas e através de suas sugestões, para destruir os seres humanos e as famílias. E aqui você vê um exemplo disso. Naquela cerimônia no cenáculo, estava Jesus e 12 homens. Nenhum deles viu Satanás. Mas olha como o texto diz aqui, durante a ceia, tendo já o diabo, ou Satanás, posto no coração de Judas. Quando que ele fez isso? Quando Judas procura os fariseus para negociar a entrega de Jesus. Sabe, queridos, muitas pessoas ficam pensando, mas por que meu cônjuge me traiu? Por que o meu cônjuge está me agredindo? O texto diz que Satanás subiu no cenáculo e entrou na vida de Judas lá dentro. Esse ato de Satanás tomar posse da vida de Judas foi antes, quando Judas já estava enamorando com a cobiça do dinheiro e com o desejo de supremacia, desejo de impor a religião de Jesus sobre todo mundo. Olha que interessante, Judas, que nós entendemos, ele tinha uma visão até interessante. Ele queria que Cristo Jesus, que fazia tanto bem, que tinha uma visão tão maravilhosa de administração, que ele pudesse reivindicar a plena justiça e governar o mundo. A intenção de Judas parecia aos nossos olhos fantástica, mas na visão do céu,
O que ele estava fazendo era uma traição. Ele não compreendeu os valores do reino dos céus, que são valores do amor, da bondade, da mansidão, da liberdade. Deus nunca imporeria o seu reino pela força. Por isso que nós não podemos, em casa, impor a religião pela força. Nós, como igreja, não podemos impor a religião no Estado. Nós não somos chamados a colocar a força nossa, humana, para impor a fé em outras pessoas. Por isso que mesmo alguns de nossos lares, temos às vezes que conviver com filhos, ou parentes, ou mesmo um cônjuge, que não abraçou a nossa fé ainda, ou que afastou-se do Evangelho. Às vezes a gente vai fazer alguma visita como pastor, e a gente vai a uma casa que tem das pessoas que não estão no Evangelho, e é comum a gente ouvir assim: pastor, vai na minha casa, vai para ver se aquele homem lá da minha família, minha casa, meu marido, vem para a igreja. Chega lá e fala assim: olha, aqui está o pastor, ele veio dar um puxão de orelha em você, para você voltar para a igreja. Não faça isso. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer para alguém que não está se assentando no templo com você. Você colocou a pessoa numa situação muito triste, porque Jesus não trabalha assim. Ele trabalha com um toque suave no coração da pessoa. Eis que estou à porta e bato. Cristo respeita a liberdade das pessoas, e nós temos que aprender isso, todos nós, em casa principalmente, que é o lugar onde a gente tem dificuldade às vezes de conviver a plena liberdade do Evangelho. E nesse dia Jesus, está escrito aqui, mas olha como Jesus tratou. Jesus foi lavando os pés dos discípulos, um a um, e Jesus lavou os pés de Judas. Por que Jesus fez isso? Chegou para Pedro, vocês conhecem a história, Pedro rejeitou, e Jesus disse: bom, se eu não puder lavar os teus pés, você não vai ter mais parte comigo. Sendo assim, Pedro pediu para tomar banho, Jesus falou: não precisa tomar banho, é só lavar os pés. E Jesus diz assim no capítulo 13, ele diz mais: ora, sendo eu, verso 14, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Sereis bem-aventurados, se assim praticardes essas coisas. Há uma bênção especial para aqueles que se submetem uns aos outros, para aqueles que tratam uns aos outros com igualdade, com respeito. E lavar os pés é uma forma de reconciliação. Olha que interessante, se todos nós entendemos agora esse ato de Jesus, Jesus convida eles para a Páscoa. Lavar os pés era uma forma de receber as pessoas com alegria, com cortesia dentro de uma casa. E Jesus agora introduz esse cerimonial numa outra dimensão. É como se nós estivéssemos já batizados e tivéssemos contaminado com as nossas escolhas erradas, com os erros que cometemos. E quando agora a gente vem lavar os pés, é como se nós estivéssemos participando de um novo batismo, de refazer esta aliança com o nosso Deus. É como se fosse um encontro de casais, de renovar nossos votos matrimoniais. É como se nós tivéssemos agora uma vida perdoada, onde os dois puderem conversar e colocar tudo em ordem outra vez. E Jesus agora estava ali lavando os pés e mostrando para os discípulos: vocês agora precisam lavar os pés uns dos outros. E sabe, uma das coisas mais importantes é nas famílias a gente lavar os pés uns dos outros. Às vezes em casa é o lugar que a gente às vezes erra mais, a gente ofende mais uns aos outros, a gente se sente ofendido, e lavar os pés é um privilégio da gente poder resetar nossa vida e começar outra vez no poder de Deus. Por isso nessa noite nós queremos convidar vocês para lavar os pés uns dos outros, porque o nosso Deus deseja abençoar você com um novo começo, uma nova vida. Eu lembro alguns anos atrás que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no novo distrito. Eu chegando nessa igreja observei que era um lugar que tinha dificuldade de conversões.
Eu estava na época estudando os Salmos, e lendo e escrevendo orações baseadas nos Salmos. Eu lembro que, junto com isso, eu também li alguns comentários bíblicos, ia no material de Ellen White, para ver que informação ela tinha sobre aquele determinado Salmo, e lembro que eu li o Salmo 26, que diz assim: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio em Ti, sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a Tua benignidade tenho perante os meus olhos, e tenho procurado andar na Tua verdade. Não me tenho assentado com pessoas falsas, nem com dissimuladores. Aborreço os malfeitores e o que a impiedade faz. Lava as minhas mãos na Tua inocência, e assim andarei ao redor do Teu altar, para entoar com alta voz louvores e proclamar as Tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da Tua casa, o lugar onde a Tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com os homens que praticam a violência e o crime. Quanto a mim, Senhor, quero andar em integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Os meus pés estão firmes em terreno plano. Na congregação bendirei o Senhor. Fui lendo esse salmo e busquei algumas informações. E o pastor Bulhon, numa meditação que ele escreveu na década de 2000, chamado Janelas para a Alma, ele faz uma explicação desse salmo. Ele diz que esse salmo foi escrito quando Davi tinha 58 anos de idade. E Davi enfrentou uma grande injustiça no seu reino. Uma injustiça de 3 anos, que teve como consequência 3 anos de fome e miséria sobre a terra. E diz o texto, essa história está narrada em segundo livro de Samuel, capítulo 21. Dê uma olhadinha nesse texto aí. 2 Samuel 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi, porém, foi consultar a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso no nosso país, para nosso povo? E Deus respondeu a Davi, disse: Davi, existe injustiça na terra, que aconteceu no tempo de Saul, quando os gibeonitas foram dizimados injustamente, e essa injustiça nunca foi reparada. Olha que interessante. Deus está mostrando para Davi que as injustiças não reparadas precisam ser restituídas. Então Davi se organizou e foi visitar o rei dos gibeonitas e conversou com eles. E disse: o que nós podemos fazer como povo de Israel para reparar o erro cometido com o teu povo? No tempo de Saul. Isso era muito tempo atrás. Davi não tinha nada a ver com esse problema, mas Deus permite uma crise no reino de um homem que é um homem segundo o coração de Deus, que está disposto a interceder pelo seu povo. Então é interessante que quando a gente passa por alguns momentos difíceis na vida, que também a gente consulte a Deus: Senhor, há alguma coisa na minha vida que precisa ser reparada, que eu não estou compreendendo? E olha que Davi, eles disseram para Davi: nós não queremos nem ouro, nem prata, nem riqueza, nem propriedades, nem agricultura, nem nenhuma pessoa de vocês, mas nós queremos 7 descendentes rebeldes das concubinas de Saul, e eles deverão ser executados. Meio estranho esse pedido, mas segundo a história, Davi procurou entre os filhos rebeldes de Saul, e foram 7 executados. E depois que eles foram executados, juntou-se os ossos de Saul, do seu filho Jonatas, e foram todos sepultados no cemitério onde estava o túmulo de Quis, o pai de Saul. E olha o que diz a Bíblia no capítulo 21, verso 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, o seu pai. Fizeram tudo o que Davi ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra.
Deus é muito detalhista. Deus sabia que um homem segundo o coração dele podia começar a colocar de volta a esperança para o seu povo. Deus tem o desejo de ver a gente consertá-los. Eu lembro que quando eu estudei essa história, uma pessoa naquele período pediu oração para que um pastor pudesse orar por ele, porque os seus negócios estavam indo muito ruim. E eu comecei a orar, não conhecia esse irmão, chegou pouco tempo naquele distrito pastoral, e quando eu estava estudando esse salmo e essa história, algo de Deus me impressionou o coração que eu deveria conversar com este irmão, porque alguma coisa estava relacionada com isso. E eu o visitei, conversamos, e disse assim: querido irmão, há mais ou menos 10 a 12 anos atrás, a igreja que você deixou, foi uma igreja que esteve envolvida numa grande confusão, numa briga imensa entre pastores e membros. Você porventura esteve envolvido nessa briga? Ele disse assim: pastor, eu fui o pivô da briga. Nós estávamos um sábado à noite, toda a igreja brincando na quadra de esportes, no ginásio, e lá teve uma briga de basquete, e aquela confusão grande, agressões e verbalizações, e o pastor pegou a bola de basquete e foi embora. E eu fiquei azucrinado com esse negócio. Cheguei na minha casa, liguei para ele, ele não atendeu o telefone, e eu deixei muitos impropérios na máquina, na secretária eletrônica, naquela época, lá, nos anos 90, eu xinguei muito, e isso deu uma confusão imensa, porque isso aí veio até associação, foi uma reunião, enfim, eu saí da igreja, eu sei que houve uma separação entre a igreja, e eu nunca mais falei com essa pessoa. Eu disse assim, aliás, eu tinha perguntado para ele também: bom, já que você está envolvido nisso, você alguma vez procurou o pastor e pediu perdão para ele pelo aquilo que você falou, a atitude que você teve? Não. Falei: então aqui está a resposta de Deus. Se você deseja que Deus restaure a sua vida, você vai precisar visitar o pastor e conversar com ele. Com humildade, Deus pode restaurar a sua vida. Pouco tempo depois ele fez isso, e Deus o honrou, Deus agiu na vida dele, porque o nosso Pai não se alegra de ver divisão entre nós, entende? Quanto mais a gente tiver um espírito de humildade, Deus tem como reparar as nossas falhas e nossos erros. É interessante que eu estava contando um pouquinho disso no culto de pôr do sol hoje à noite, e disse assim, passado mais ou menos quase um ano desse acontecimento, nós tivemos um encontro de igrejas no nordeste dos Estados Unidos, que também, várias delas tinham problemas de relacionamento, e tivemos mais de 50 líderes reunidos na sede da nossa união, Columbia Union, ali na região de Maryland, com esses líderes todos, anciãos, pastores, secretários e tesoureiros de igreja, e foi uma cerimônia tão inspiradora. Foi a Santa Ceia mais emocionante que eu tive na minha vida, de ver o Espírito Santo agindo entre todos nós, e nós lavarmos os pés uns dos outros, para que Deus pudesse mobilizar a gente, para reparar erros que outra geração de membros haviam cometido, mas que nós estávamos herdando um problema, que nós tínhamos também responsabilidade, pelo conhecimento, pela experiência com Deus, de reparar este erro. Sabe, é maravilhoso quando o Espírito Santo tem a liberdade de atuar em nós, e nós estamos dispostos a corrigir nossos erros. Amém? Se assim é o seu desejo, eu quero te convidar nesse momento, para vocês orarem comigo, e sairmos para lavar os pés uns dos outros. Após lavarmos os pés uns dos outros, nós não vamos entrar na igreja, nós vamos aguardar lá fora, e nós vamos ter uma entrada triunfal, organizadamente preparada pelo Ministério da Família, porque o objetivo de Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, e os ensinou a ceia, era prepará-los para o dia que nós entraremos na Nova Jerusalém. Então nós vamos hoje lembrar um pouco desse acontecimento, amém? Então vamos ficar em pé para falar com o nosso Deus.
Querido Pai que estás nos céus, hoje é um grande momento na nossa vida, que temos a oportunidade de lavar os pés uns dos outros. Perdoa-nos unidos nessa noite para participarmos desses emblemas. No livro do Evangelho segundo Lucas, ele escreveu: chegada a hora, Jesus se pôs junto à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus estava utilizando de um simbolismo muito importante. Quando dois reinos se uniam para fazer uma aliança, um pacto, eles tinham uma festa. Os alimentos eram colocados diante dos reis e dos seus povos. E então, antes deles participarem, os reis faziam uma cisão no braço e com o sangue misturava com o cálice do vinho e trocavam. E quando os reis bebiam, era formada uma aliança de proteção. O reino superior protegia o inferior. Eram lavrados tais o significado daquela aliança. Quando Jesus reuniu os discípulos e fez esse cerimonial, eles tinham em mente algum tipo de aliança. E qual era esta aliança? É que ele, o Senhor, o Filho de Deus, agora estaria disposto a mostrar para nós o caminho da proteção, a sua aliança conosco. Ele daria o seu sangue, sua vida em nosso favor. Por isso, quando nós participamos deste emblema, não é apenas um comer e um beber, é muito mais profundo. É a essência do próprio Deus que estamos participando, de convivência com aquele que é o eterno. E ele diz mais: e tomando o pão, tendo dado graças, partiu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear e tomar o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. E naquela noite, Jesus exemplifica que o seu corpo e o seu sangue são os elementos do pacto que ele tem com a gente. Ele diz assim: eu não participarei com vocês novamente desta cerimônia aqui na terra, porque ele nos aguarda na entrada da cidade, para nos condecorar com a sua coroa, com palmas, com uma recepção de bem-vindos, e assentaremos à mesa do Cordeiro, com pessoas de todos os tempos, com mártires, com profetas, com rainhas, com reis, com servos e servas, com pessoas de todos os tempos, incluindo Adão e sua mulher Eva, onde nós participaremos juntos da festa, cantaremos os cânticos celestiais, onde o povo de Deus, os 144.000, cantará o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Eu pergunto para você nessa noite: onde você quer estar no dia que Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus? Onde você quer que a sua família esteja? Essa é uma pergunta que só nós poderemos responder. Hoje Deus nos dá a oportunidade de refletir, de meditar, de pensar e de fazer essa escolha. Ao participar desses emblemas, nós dizemos para Deus: Senhor, eu quero participar. Ellen White, numa visão, na primeira visão que ela teve, ela viu um caminho estreito e o povo de Deus marchando, olhando para a face brilhante de Cristo. E ela viu que muitos, quando se desviavam, olhar para trás, caíam em escuridão, mas os que perseveraram até o fim, puderam entrar pela cidade, pelas portas. Quando nós participamos da ceia do Cordeiro, aqui na terra, uma lembrança onde ele diz: façam isso em memória de mim, até que eu venha, e que a gente possa tomar posse desses emblemas, e receber do Senhor paz, perdão e restauração para nossas vidas. Amém. Nesse momento, um dos anciãos nossos aqui à frente estará lendo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo, orientando o povo da igreja de Corinto, e também nós como seus seguidores,
pudéssemos, quando nos reuníssemos junto à mesa da ceia, lembrar do símbolo do corpo, que é o pão, e do suco da uva, que é o sangue de Cristo. Só o texto principal, né? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos juntos desse simples pão, mas que representa a grande graça de Jesus sobre nossa vida. Amém. 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 Sem derramamento de sangue, não é possível haver absolvição do pecador. E foi ali no Jardim do Éden, quando Adão teve que sacrificar o primeiro cordeiro, que ele entendeu a ação da sua escolha, que ele sentiu a dor de uma folha cair da árvore, que ele sentiu de perto a dor do coração de Deus. Imagine que quando Adão precisou enterrar o seu filho Abel e ver Caim fugitivo, ele pôde compreender a profundidade, a destruição e a maldição que é o pecado. Mas assim como por um Adão veio o pecado, por Jesus Cristo veio a nossa salvação. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Da mesma forma, através do sangue que representa a vida, eu convido a todos vocês a se ajoelharem e juntos orarmos ao Senhor. Deus bendito, nosso Pai, que grande bênção e privilégio temos de participar desse um símbolo, Senhor, do que o Senhor representa, a vida, e através do seu sofrimento, esperança de que não mais sofreremos na nova terra, esperança que o mundo mudará quando o Senhor voltar. É isso que aguardamos, é isso que esperamos. Por esse motivo, Senhor, a sua igreja nesse momento está de joelhos, para entregar a Ti o nosso coração e tudo que nós somos. E ao participarmos, Senhor, através do suco da uva, pela ausência do fermento garantida pelo Senhor, que representa o pecado, o Senhor dá a nós esperança de vivermos para sempre. Por esse motivo, Senhor, ao bebermos, queremos ratificar a sua promessa de que passaremos contigo na eternidade. Perdoa e nos purifica. Por esse motivo oramos e pedimos a sua bênção sobre esse vinho. Amém.
participemos juntos desse cálice. Amém. Naquela noite que Jesus celebrou a ceia, ele cantou com os discípulos e saíram para orar. Essa noite o grupo estará cantando conosco. Se você conhecer a canção, cante com a gente. Mas ao voltar para sua casa, volte para continuar orando e conversando com nosso Deus. O desejo que Cristo tem com a ceia é que a nossa amizade com o nosso Pai seja profunda e intensa. Que todos que estão aqui se tornem amigos de coração do Senhor. E que até que Ele venha, essa comunhão estabelecida com Deus permaneça viva em todos nós. Amém.
por meio da eu tenho paz, doce paz com meu Deus, sua vontade é minha vida eterna no reino do Amém? Vamos colocar em pé. A noite é linda. A igreja está preparada como uma noiva, adornada para encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Amém. Ele disse: eu vou para a casa do meu Pai, para que onde eu estou, vocês possam um dia estar comigo. Jesus deseja voltar. Eu acredito que deve ser um anseio muito grande dele. Eu não sei o dia da volta de Jesus, mas eu sei que no tempo do Senhor, Ele virá. Ellen White diz numa das visões que ela recebeu, que o povo de Deus que estiver vivo para a ocasião da volta de Jesus, eles ouvirão o dia e a hora, através da voz do Pai, que hora que Jesus voltará. Eu não sei que dia, nem a hora, mas se nós tivermos o privilégio de estarmos vivendo nesse momento, o mundo pensará que são trovões, mas os filhos e filhas de Deus ouvirão a hora e o dia da volta do Senhor. Queridos, não deixe para amanhã. A família é o maior bem precioso que Deus deixou para nós. Não desista do seu lar, não desista de fazer o bem, porque isso é tudo que nós temos para entrarmos no reino dos céus. Vamos dar as mãos e orar a oração do Pai Nosso. Querido Deus, nessa noite, juntamente com o pastor Diego e pastor João, apresento o teu povo aqui para receber a tua bênção, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém.